Fala pessoal, sou Luiz Felipe Carneiro, canal Alta Fidelidade. Hoje é dia de falar sobre um disco. Eu fiz um disco realmente atendendo a pedidos. Eu ia fazer sobre uma banda brasileira, já vai ficar para ano que vem. Mas eu escolhi Jagged Little Pill, Alanis Morissette. Eu fiz já tem alguns meses um top 5 sobre os melhores discos dos anos 90 e esse foi um dos discos mais citados, que não entrou na minha lista. Então espero que os fãs agora me desculpem, estou aqui fazendo um vídeo exclusivo para esse discaço da Alanis. E eu me lembro, ele é de 95, é isso? Deve ser, porque foi em 95 que eu ganhei esse disco no colégio, eu estava no segundo ano do segundo grau. O pessoal só ouvia isso e eu sempre fui daqueles de ouvir coisa mais antiga. Então eu tava ouvindo Led Zeppelin, Beatles, Rolling Stones, The Who e todo mundo Alanis, sei o quê. Na época eu ouvia muito Oasis, claro, era a banda que eu mais curtia, né? Meados dos anos 90. Mas eu ganhei de aniversário de um amigo meu, comecei a ouvir alucinadamente. Eu acho que esse disco é tipo um disco vinho, porque à medida que o tempo passa, mais eu gosto dele. Eu não enjoei desse disco. Tem músicas que eu gosto muito, músicas muito marcantes dos anos 90, dessa minha fase de vestibular, né? Então tá aqui, falar sobre ele um pouco. E a história desse disco é curiosa, né? 95, ela tinha 21 anos, a Alanis, e 2 discos já lançados. Ela é canadense, os discos tinham sido lançados no Canadá, só que não aconteceu muito. Era um disco assim mais puxado pro pop dance, e vendeu na época 100 mil cópias, esses 2 discos, que hoje é até um número considerável, mas na época era meio fracasso tudo. Então ela acabou deixando de lado, se mudou para os Estados Unidos e gravou esse disco. E é um paradoxo, né? Porque antes ela estava gravando um pop dance bem descartável, ou seja, queria fazer sucesso, né? E não fez. E quando ela lançou esse disco, um disco de rock básico, né? Baixo, guitarra, bateria, algumas programações eletrônicas, ela estourou no mundo todo. Foi uma... assim, com esse disco alternativa, entre aspas, ela encontrou o mainstream, né? Bom, e o nome do Glenn Ballard, que é o produtor, tá aqui pequenininho, mas na verdade acho que poderia estar até na capa, né? Porque a Alanis, quando foi para os Estados Unidos, se encontrou com esse cara e rolou uma química grande lá entre eles, e o Glenn falou, pô, em 30 minutos a gente já tinha a ideia do disco todo, em 30 minutos de papo. Ele foi parceiro da Alanis em todas as músicas foram escritas pelos dois, e foi lançado pela gravadora Maverick Records, tá aqui o símbolo, na época não, até hoje, uma gravadora assim pequena, não é muito conhecida, ficou conhecida por esse disco. E eles falaram, ó, se vender 250 mil cópias, já tá bom, o investimento já vai valer a pena. Eles erraram um pouquinho, porque esse disco vendeu 30 milhões de cópias até hoje. Depois eu vou falar aqui as credenciais do disco, ele é um dos discos mais vendidos da história. Quando ele foi lançado, ele não fez muito sucesso, ele estreou na posição de número 113 da Billboard, até que um DJ da rádio californiana Kroq, K-R-O-Q, deve ser alguma coisa de karaokê, né? Agora que eu tô me tocando. Ele descobriu isso e colocou para tocar You Oughta Know, que é um dos sucessos desse disco. Aí o disco aconteceu, a MTV começou a veicular videoclipes que tinham gravado. Resultado, o disco foi para o topo da Billboard, ficou 12 semanas em primeiro lugar, não consecutivas, mas muita coisa. No total foram 69 semanas no top 10, ou seja, 69 semanas entre os 10 discos mais vendidos nos Estados Unidos. E até hoje só outros 2 álbuns conseguiram essa façanha. Pra você ter uma ideia, o Thriller do Michael Jackson e o Falling Into You da Celine Dion. E no final das contas foi o segundo álbum mais vendido da década de 90 nos Estados Unidos, ficou atrás apenas de Come On Over da Shania Twain. Você vê, né? É muita credencial. Esse disco aqui já deve dar para alimentar umas 6 gerações, né? Todo o dinheiro que rendeu. E como eu falei aqui, ele é um disco básico de rock, com algumas programações eletrônicas. Teve a participação especial do guitarrista Dave Navarro, né, porque ele estava no Red Hot Chili Peppers. Do Flea, também o baixista do Red Hot Chili Peppers, exatamente na canção You Oughta Know.
E outros grandes sucessos, esse disco aqui tem 12 músicas e das 12, 6 são hits imensos que quem viveu os anos 90 conhece, não tem como não conhecer, que são You Oughta Know, que eu já citei, All I Really Want, Hand in My Pocket, Ironic, You Learn e Head Over Feet. Head Over Feet é a música que eu mais gosto da Alanis. Certamente você, se você não conhece as 6, umas 5 você conhece, tenho certeza. E como eu falei no início do vídeo, esse disco é o principal dela, depois ela lançou vários outros, ela deu muitos shows no Brasil. Eu assisti 2 shows dela aqui no Rio. E eu queria saber de você se você realmente acha esse o melhor disco da Alanis, porque tem muito fã que... Ah não, aquele disco fez sucesso, mas o outro é melhor, não sei o quê. Queria saber de vocês qual a opinião. E amanhã a gente está de volta com mais um vídeo aqui no canal Alta Fidelidade. Tchau!